Tá ótimo. Então, agora, gente, continuando nesse tema de acessibilidade, nós vamos convidar a Luciane Molina. Ela é mestre em educação, pedagoga, brailista e consultora em audiodescrição. Também ela vai falar conosco por cerca de 8 a 10 minutos. Nesse momento, nós trocamos os intérpretes também, tá bom? Então, vamos lá. Luciane, você tem a palavra. Olá a todos e a todas, bom dia. Bom dia. É uma honra participar dessa live com vocês e contar um pouquinho desse percurso meu enquanto docente e enquanto aluna, né? Como pessoa com deficiência visual que sou, eu sou fruto da educação inclusiva e falar sobre este tema para mim é muito importante porque a gente traz ao conhecimento de todos a grande necessidade que temos, enquanto pessoas com deficiência visual, de ter acessibilidade comunicativa no espaço escolar. A minha dissertação de mestrado versou sobre as práticas escolares inclusivas das pessoas com deficiência visual, e diante disso, eu pude constatar que a grande dificuldade dessas pessoas que não enxergam e que não recebem a informação pela visão é justamente a falta de acessibilidade no material didático, é a falta de acessibilidade no apontamento dos professores, é a falta de acessibilidade numa exposição, nas informações disponíveis nos murais, enfim. O nosso país é um país de dimensão continental gigante, e a gente encontra várias realidades, principalmente na área da deficiência visual, em que a acessibilidade comunicativa não chega até dentro das salas de aulas. Nós temos uma carência muito grande de material didático com audiodescrição, por exemplo, de material didático em braille, por exemplo. Eu tenho contato e, por muitas vezes, eles ficaram anos inteiros sem o material para acompanhar uma aula, o que é bastante triste nesse cenário e o que influencia negativamente para a tomada de decisão. Existe também, hoje, a questão da quarentena, né, desse isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, em que tudo que era presencial se tornou à distância, né? A educação que antes era presencial, hoje se tornou à distância. E quando a gente se depara com essa realidade da educação à distância para crianças ou para adultos, no caso das universidades, da pós-graduação, enfim, a gente se depara com outra realidade no que diz respeito à questão do empoderamento da pessoa cega ou com baixa visão. Ou seja, como que elas vão, a partir de agora, frequentar espaços virtuais, ambientes virtuais de aprendizagem, e será que esses ambientes virtuais de aprendizagem, eles estão sendo pensados para que pessoas com deficiência visual tenham acesso a todo esse conteúdo que, de uma hora para outra, passou a ser disponibilizado online? E aí eu trago algum dado que talvez seja relevante. Aqui no Brasil, segundo o censo do IBGE, nós temos 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. E nós temos também cerca de 14 milhões de sites. Porém, apenas 100 mil deles têm acessibilidade para algum tipo de deficiência. No caso das plataformas virtuais de aprendizagem, dos ambientes virtuais de aprendizagem, a gente tem uma realidade ainda muito mais contraditória, porque muitas das vezes
esse ambiente ele não está focado em atender um público com deficiência visual que navega, por exemplo, com leitor de telas, que é um software instalado nos computadores para que a pessoa cega navegue e tenha acesso ao conteúdo dos computadores através de uma voz sintetizada que converte a informação em texto para informação em áudio. Esses ambientes muitas vezes não estão preparados para essa navegação. Os conteúdos disponibilizados nesses ambientes, eles não estão preparados com audiodescrição, muitas vezes. E por mais que haja esforços no sentido de produzir audiodescrição, muitas universidades, muitas escolas desconhecem que elas podem fazer acessibilidade nos seus ambientes. Por isso é tão importante espaços como esses que estão sendo oferecidos, essas lives, essas reuniões, para levar para o grande público que existe sim um caminho alternativo para se conseguir atingir a todos, né? A todos no sentido de dar uma maior qualidade de ensino, proporcionar uma melhor condição de acesso. E eu sei o quanto isso é importante para tantas outras pessoas, mas acho que a gente precisa entender um pouquinho do que é audiodescrição, né? E como que se produz a audiodescrição. A audiodescrição ela é um serviço de tecnologia assistiva, e ela é considerada uma tradução intersemiótica, que ela traduz uma linguagem visual para uma linguagem verbal. Então, tudo aquilo que é disponível no formato de imagem pode ser traduzido através de palavras. E essas palavras, elas podem ser narradas ou elas podem simplesmente ser escritas. Tá? Quando essas palavras são escritas, elas podem ser lidas pelos leitores de tela dos computadores, por exemplo. E quem faz a audiodescrição, né? A audiodescrição é feita por um profissional. Embora a audiodescrição ela venha da curiosidade da pessoa com deficiência visual sobre o que está se passando naquele contexto imagético, ela hoje é uma profissão, ela gera uma profissão, né, a profissão do audiodescritor, e ela traz consigo a formalização de uma atividade tradutória. Então, a audiodescrição, ela é feita pelo profissional audiodescritor, mas não só ele. Existe uma equipe toda por trás. O profissional que faz a audiodescrição, ele vai converter em palavras tudo aquilo que ele vê, mas para que essa audiodescrição ela faça sentido e ela seja, de fato, colocada em prática, é preciso passar pelo consultor em audiodescrição. Eu faço a consultoria em audiodescrição por também ser uma pessoa com deficiência visual. E, afinal, quem é o consultor em audiodescrição e o que faz esse profissional? O consultor em audiodescrição é aquele profissional que valida a audiodescrição, essa tradução de imagens em palavras. É ele que vai ler esse roteiro ou vai escutar esse roteiro e vai perceber se realmente aquelas palavras fazem sentido para quem ouve, se construiu, se aquelas palavras foram capazes de construir aquela imagem na mente de quem está ouvindo. O consultor em audiodescrição, ele precisa ser pessoa com deficiência visual, para que ele entenda toda essa especificidade da cegueira e da baixa visão, mas ele também precisa ser um profissional formado em audiodescrição. Apenas a cegueira, ela não é requisito para que a pessoa se construa como um consultor em audiodescrição. Ele precisa ter formação para isso. E esse profissional, esse consultor em audiodescrição, ele vai questionar, ele vai validar, ele vai sugerir algumas alterações nesse roteiro, para que esse roteiro ele fique
ele fique adequado para ser transmitido à pessoa com deficiência visual ou para ele ser inserido na obra. É um trabalho muito gratificante e realmente a audiodescrição se faz em equipe. A gente não tem um único profissional para produzir a audiodescrição. E, posteriormente ao consultor, esse roteiro ele volta para o audiodescritor roteirista e, por fim, ele é gravado por um audiodescritor narrador, que também precisa ter conhecimento de audiodescrição. Então, é um trabalho que é construído em várias mãos para chegar até essa pessoa com deficiência visual, principalmente lá no espaço escolar, e possa qualificar o ensino, o processo de ensino-aprendizagem dessa pessoa cega. Eu gostaria de destacar que eu também sou formadora em audiodescrição, junto com a professora Lígia Ribeiro, que é audiodescritora e também tradutora. Talvez ela esteja nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, na nossa live. Junto com ela, nós temos uma parceria e nós oferecemos cursos para quem desejar se tornar audiodescritor. Então, eu deixo já o convite a todos e a todas que nos procurem por Facebook, por Instagram, para que a gente possa conversar mais sobre esses aspectos tão necessários e tão importantes sobre a audiodescrição. Nós temos também um canal no YouTube para quem desejar conhecer mais um pouquinho sobre os aspectos da tradução visual. O canal se chama Look by Sound. E a audiodescrição ela serve tanto para imagens estáticas, no caso dos livros didáticos, para imagens dinâmicas, em casos de filmes. A audiodescrição serve para esculturas, para gravuras, para obras de arte. Ela cabe em todo lugar onde existam imagens. A audiodescrição ela amplia esse repertório e amplia as possibilidades de acesso para as pessoas com deficiência visual. E que bom seria se a educação brasileira ela incorporasse a audiodescrição no dia a dia de sala de aula de todos os alunos com deficiência visual. Talvez esse seja um sonho, né, um sonho meu enquanto professora do ensino superior, da educação básica. Talvez esse seja um sonho de tantos colegas meus que atuam com audiodescrição e seja um sonho também de tantos alunos que eu conheço por aí e que hoje estão às margens, muito acesso à informação. Eu desejo que nessa pandemia as pessoas reflitam, possam refletir, possam trazer essa necessidade para dentro dos seus mundos e possam, de certa forma, incorporar a audiodescrição nas suas mídias sociais, nas suas videoaulas, sejam mais descritivos, muito bom. Realmente os termos mais supérfluos, mais de apontamento, isso, aquilo, esse, ali, né? E sejam ótimo. De antemão, muito obrigada pela participação. Qualquer coisa, entre em contato comigo. E um beijo para todo mundo. Muito obrigada, viu, Luciane? Realmente é um mundo novo, né? Que muitos de nós não conheciam, não conhecem, e Sim. Estamos tendo a oportunidade de conhecer